Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus dirigida a nós no dia de hoje apresenta as lutas que nós trazemos diariamente e apresenta também a nós aquilo que nós precisamos fazer para conseguir vencer as batalhas diárias. A primeira leitura nos apresenta uma batalha propriamente dita. Jacó, que é experimentado pelo Senhor, apresenta ali um desafio para que este possa ser vencido. E também a sua fé e a confiança em Deus, que deve ser renovada pelo desafio que ele está lutando. Então isso em um primeiro momento é para nos encorajar, porque todos nós trazemos desafios, dificuldades, angústias. E aí nós precisamos perceber como nós nos portamos diante desta realidade. Nós entregamos a nossa vida às tristezas, às angústias. Abraçamos o abandono, que é a primeira coisa que os nossos olhos conseguem perceber. Desacreditamos em Deus. Ou assumimos verdadeiramente a nossa vida. Porque foi isso que Jacó fez. Assumiu a sua vida, a sua dignidade, encheu-se de coragem, atravessou todo o vale, passando por muitas dificuldades, e depois iniciou uma briga consigo mesmo, a solidão, que é aquela que muitos de nós tememos. E neste momento de solidão aparece então este homem, esta figura que luta com ele por toda a noite. A noite quer dizer para nós um momento de incerteza. Talvez muitos de nós estejam passando por uma noite escura. A noite em que para nós não tem o certo, não sabemos se vamos viver, mas que todos nós passamos por estes momentos. E é um momento de luta. Uma luta, então, muito significativa de alguém que aparece como Deus. E se não, todos nós passamos estes momentos de angústia, questionamento, de presença de Deus. E naquele momento parece que Deus se torna o nosso principal adversário. E muitas vezes nós também nos tornamos os piores adversários para nós mesmos. E aí então ele não desiste, mas continua firme. E esta atitude de pedir uma bênção é porque ele reconhece que ali é alguém que é maior do que ele. E depois nós estamos diante de um outro tempo, o raiar de um novo dia, que quer dizer um novo tempo que se apresenta a cada um de nós. Depois de uma noite intensa de luta, de angústia, quando vemos o raiar do dia, é mais uma chance que o Senhor nos dá para sermos melhores. E daí agora nós estamos ouvindo a luta para a implantação do reino de Deus no Evangelho. Como é difícil para percebermos este reino no nosso meio. E qual é a primeira atitude de Jesus? Afastar aquilo que é mal. Então lhe trazem ali um homem mudo, possuído por um demônio. E como nós bem sabemos, quando há um tipo de enfermidade em um tempo, nós julgamos que é a condição da sua época. E se nós pensarmos no dia de hoje, quais são os demônios
que causa a mudez em nós, que nos impede de falar, de direcionar palavras que geram vida? Qual é o sistema opressor que nós fazemos parte? É preciso percebermos, para que este seja expulso da nossa vida. E foi o que aconteceu. Assim que o Senhor expulsou o demônio, aquele homem pôs-se a falar, ou seja, sinal de uma comunidade ainda oprimida, uma comunidade que tem o que apresentar. Então esta deve ser a nossa atitude: expulsar os demônios que nos oprimem e que não nos deixa ir ao encontro do outro, que também o mata. E depois uma outra realidade: aqueles que se sentem ameaçados começam então a dizer que é pelo príncipe dos demônios que o Senhor age. Um outro mal social que nós vivemos, a difamação. A calúnia que muitas vezes nós levantamos contra o outro, impedindo o outro de realizar o bem nas nossas vidas. Então, se nós conhecemos ou se nós temos esta atitude, muitas vezes um pecado que nós trazemos no coração de maldizer a vida do outro, nós estamos contribuindo para uma morte. E aqueles que dizem que é pelo príncipe dos demônios que fazem isso, não concordam, porque assumir a vida de Deus na nossa vida nos tira da nossa vida acomodada, mexe conosco. O Senhor exige de nós essa disposição, e quem não quer, fica sentado, impedindo o outro de viver e maldizendo aqueles que querem fazer o bem. Outra coisa que precisamos expulsar da nossa vida. E aí o que nos diz o Evangelho? Que Jesus sente que o povo está abandonado como ovelhas que não têm pastor. E Ele pede ao povo que clame ao dono da messe que envie mais operários. Então essa deve ser a nossa atitude de comunidade. Pedir ao Senhor que envie mais operários. Rezar por aqueles que já estão na luta, para que não desanimem e assumam com coragem a vocação e a vida. Então que o Senhor nos ajude a amadurecer a nossa fé, que a busca de Deus nos encoraje para enfrentar os desafios que nos são propostos. E assim nós teremos grande sucesso e seremos sempre abençoados por este Senhor que nos ama e jamais nos abandona. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.